Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus para com o seu coração neste dia. Há um texto no Novo Testamento que tem desafiado o meu coração por todos estes anos na minha caminhada com o Senhor Jesus. É o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos ler. Diz assim o texto: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No começo da minha caminhada eu aprendi que o imperativo neste versículo estava no ide. Algum tempo depois, estudando a palavra mais acuradamente, eu descobri que o imperativo está no fazer discípulos. Portanto, meus queridos irmãos, não temos aqui algo opcional, podemos escolher. Temos aqui um mandamento daquele a quem nós chamamos e reconhecemos como o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos dado a ordem para fazer discípulos de todas as nações. A questão é, exatamente, qual é a definição do discipulado nas Escrituras? Como fazer discípulos à luz do texto bíblico? Há uma declaração de Paulo na sua carta aos Tessalonicenses que eu quero mencionar, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz assim: qual ama que acaricia os próprios filhos. E no capítulo 2, versículo 11 e 12, ele faz a seguinte observação: e sabeis ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos. Então Paulo foi mamãe e foi papai para os seus filhos na fé. O discipulado é ser pai e mãe espiritual para aqueles que nós geramos em Cristo Jesus. Levamos a Cristo, geramos aquelas pessoas em Cristo e agora vamos levá-las à maturidade. É ser pai e mãe espiritual em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o discipulado é extremamente vital e importante, porque o discipulado é a vida cristã normal. Fomos chamados para ser discípulos, não apenas para ser membros da igreja e ficarmos ali sentados na arquibancada, dando nota ao culto, ou nota ao pregador, ou nota à equipe de louvor, ou então uma nota ao programa da igreja. Fomos chamados para ser discípulos. A palavra discípulo é para ser um seguidor, aquele que segue o seu mestre. Somos chamados para seguir o Senhor Jesus Cristo e obedecê-lo segundo a sua palavra. Somos chamados para fazer investimento em pessoas. O discipulado é com pessoas, não é com coisas. Não vamos discipular cadeiras, instrumentos, mesas, tecnologia. O Senhor Jesus Cristo veio e foi à cruz para salvar homens e mulheres, não coisas. Usamos as coisas, mas amamos as pessoas. Pessoas vão para o céu ou vão para o inferno, dependendo da escolha que elas fazem, se querem a Cristo ou se rejeitam a Cristo. Se elas querem a Cristo, elas precisam aprender como viver a vida cristã. Além do ensino do púlpito, da exposição da palavra, ou do ensino na escola dominical, as pessoas precisam de discipulado. Precisam de alguém que vai adotá-las como filhos na fé, ensinando a estas pessoas, como diz o texto de Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como é que você ensina tete a tete? É passo a passo, pessoa com pessoa. É interessante porque no discipulado nós teremos a oportunidade de restaurar o caráter de um discípulo, os relacionamentos de um discípulo e o ministério de um discípulo. O discipulado vai nos capacitar para sermos pessoas completas em Cristo. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 28, versículo 29. Ele diz: eu me afadigo, eu me esforço, eu me estico para todo lado, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. A palavra ali é teleós, todo homem completo em Cristo. Eu creio que esta é a melhor tradução. O que é um homem completo em Cristo? Uma mulher completa em Cristo. É um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, que sabe administrar a sua vida com Deus, o tempo com a palavra, o tempo com a oração. Se alguém diz: eu não tenho vontade de estudar a palavra, eu não tenho fome pela palavra, então perceba se sua vida está em pecado, porque se você está longe deste livro, o pecado afasta a nossa vida deste livro. Este livro, que é a palavra de Deus, nos afasta do pecado. Examine a sua vida. Se você está vivendo em pecado, você não terá desejo de estudar a palavra e de alimentar-se dela.
Ou então pode ser que você não nasceu de novo, porque você não quer conhecer este livro que revela a Deus, fala da vida de Cristo e fala da companhia e do poder do Espírito Santo. Revela a vontade de Deus, o caráter de Deus, a mente de Deus, o que Deus pensa sobre você e o que Ele tem para você no dia a dia. Não é para o futuro, é aqui e agora. Então o discipulado nos capacita e nos completa para uma vida com Deus a cada dia, com a palavra e com oração. Não apenas orando pela nossa vida. Se a sua oração está apenas relacionada a pedidos, me dá, para mim, como grande parte da música evangélica hoje fala sobre isso, me dá, Senhor, a minha restituição, a minha vitória. Não é isto. A oração não é isto. Você pode orar pela sua vida? Sim, pode orar pela sua família, seu ministério, mas a oração é um chamado para orar segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo, pelos propósitos, pelos alvos de Deus, pelos irmãos, pela igreja, pelos missionários, por novos obreiros. Então o discipulado nos capacita para o tempo com Deus. Também o discipulado nos capacita a uma vida familiar saudável. Aquele homem vai aprender no discipulado a ser um marido, um esposo, segundo Deus. Aquela esposa vai aprender a ser uma mulher, uma esposa, segundo Deus. Um marido que ama a esposa, uma esposa que respeita o marido. Aqueles pais vão aprender a educar os seus filhos, segundo a palavra, na disciplina e na demonstração do Senhor. Os pais hoje são muito fracos. Os filhos guiam os pais, orientam os pais, dirigem os pais, mandam nos pais. Mas são os pais que têm de Deus a tarefa de dar limites e parâmetros aos seus filhos. E dizer não pode, ou então pode. Dizer sim e dizer não. O discipulado nos capacita e nos ajuda a como administrar as finanças, os bens, as coisas. Onde investir, como, de que maneira, em quem investir. O discipulado nos capacita a vencer as tentações através do ensino da palavra, a conhecer as estratégias do pecado, do diabo e do mundo, a ser firme, a ser forte, a ter discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade e a mentira. Os crentes aos hebreus tinham voltado para trás. O escritor diz, vocês deveriam ser mestres, discipuladores, equipadores, mas eles voltaram para trás. Por isso eram bebês, eram crianças, eram infantis. Não tinham discernimento entre o certo e o errado. Os pastores hoje vão à igreja e eles têm que levar na sua sacola mamadeiras, fraldas, chupetas, balas, porque os crentes são imaturos, os líderes são imaturos, presbíteros, diáconos, pastores, gente na liderança, muitos estão vivendo na infantilidade da vida cristã. 10, 20, 30, 40, 50 anos de caminhada, não cresceram, não amadureceram, não são úteis, não são espirituais. Não sabem discernir o que é batalha espiritual. Não sabem lidar com a batalha espiritual. Não sabem tomar a palavra e aplicá-la à própria vida. E aplicar na vida de um discípulo, ajudando a ser útil, espiritual, a crescer, a amadurecer, a ser firme, forte. Esperam ainda que o pastor vá à sua casa, que o pastor ainda ore por eles, que o pastor lhes dê atenção, que o pastor cuide de unha encravada, queda de cabelo. Esperam um pastor bombril, um homem de 1001 utilidades. É verdade que às vezes nós pastores somos culpados dessa situação, porque não sabemos dizer não. E dizemos sim para todo tipo de convite, apelo e chamado que nós temos. Temos medo do que o povo vai pensar. Queremos agradar mais ao povo do que a Deus. O discipulado nos capacita, irmãos, a caminharmos para a maturidade, para dar frutos e frutos em abundância. A minha pergunta é, você já foi discipulado? Já foi levado para a estrada, para o caminho do discipulado? Já aprendeu os princípios de uma vida que é marcada pelo discipulado? Ainda não? Procure seu pastor, sua pastora, seu líder e fale com ele, fale com ela. Olha, eu quero ser discipulado, eu quero caminhar, quero crescer, quero avançar. Você já foi levado ao caminho do discipulado, está na senda do discipulado, sabe como é que caminha um discípulo? Ensine, chame alguém para perto, invista em pessoas, use bem o seu tempo, viva uma vida bem focada, que o seu foco esteja bem claro, invista em pessoas. Agora invista em gente que tem espírito ensinável, deseja aprender, coração quebrantado, gente que não é mentiroso, gente que vai ficar debaixo de obediência, gente que vai querer fazer mudança na sua vida.
gente que quer falar das suas dificuldades, batalhas e lutas, gente que quer abrir o coração, abrir o armário e colocar os esqueletos para fora. Quem não quer fazer isto, não quer aprender, não dá para investir, não jogue o seu tempo fora. Que sua vida esteja bem focada, você pode saber para onde vai, por quê e para quê. Faça discípulos, invista em pessoas, até os confins da terra. Amém? Deus o abençoe. Se você quer saber mais sobre missões e sobre a vida do discipulado, acesse o site da Missão Avante, www.missãoavante.org.br. Fique firme, em nome do Senhor Jesus. Amém.